Estamos lendo agora o profeta Zacarias, hoje no capítulo 4, e Zacarias ele é uma espécie do que Deus vê. Lembra que nós falamos sobre isso, sobre Ezequias, Ezequiel, aliás, quando ele olhava como se fosse Deus olhando para aquilo que estava acontecendo, então o lado espiritual das coisas. Então vamos pedir antes de tudo, antes de começarmos, a direção do nosso Deus. Ó Pai amado, em o nome do Senhor Jesus eu peço a Ti que fale conosco e que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, venha nos iluminar, nos conduzir e nos fazer entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou, despertou-me como a um homem que é despertado de seu sono e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O comentário diz assim: na 5ª visão foram mostrados ao profeta um castiçal e 2 oliveiras. No alto do castiçal, entre as 2 oliveiras, havia um vaso de onde pingava o azeite que vinha das oliveiras. O vaso simboliza o Espírito Santo. As oliveiras simbolizam as funções espirituais de Josué como sumo sacerdote e Zorobabel como governador e responsável pelos assuntos públicos de Israel. Eles lideravam os cerca de 50.000 judeus repatriados da Babilônia e tinha a missão de reconstruir o templo e Israel. Devido à enorme dificuldade em levantar fundos e gente para a reconstrução do templo, o Altíssimo anima Zorobabel. As características do castiçal remetiam para a obra de Deus naqueles dias até a volta do Senhor Jesus. Assim como Josué e Zorobabel tinham a árdua missão de reconstruir o templo e a nação de Israel, os sacerdotes do Senhor Jesus têm a missão de resgatar hoje as almas reféns do diabo. O sucesso depende da unção do Espírito Santo, que é o vaso supridor do azeite da unção na construção de novos templos do Espírito, na restauração e no avivamento do novo Israel, a igreja do Senhor Jesus. Então, quando ele fala do templo, ele não está falando de construções humanas, mas sim o nosso corpo. Nós somos templos. Quando a pessoa ela está vazia da presença de Deus, ela se torna então morada, repouso dos espíritos. O Senhor Jesus falou isso. Quando um espírito mau sai do homem, ele anda por lugares áridos em busca de repouso. Não achando, ele volta para onde ele saiu. E se a casa está varrida, quer dizer, limpa, está vazia, ele volta para achar repouso ali naquele corpo e ainda traz outros 7 piores do que ele. Quer dizer, o estado daquela pessoa ainda vai ficar pior. Então, é essa condição espiritual que muitas pessoas se encontram. Ela pode ter religião, ela pode professar uma fé, ela pode carregar uma Bíblia, mas se ela não estiver liberta e cheia do Espírito Santo, ela continua sendo um vaso vazio e propenso a carregar um espírito mau. No 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Pedra angular é como se fosse um arco e há uma pedra bem no centro. Elas não levavam cimento para colar. Elas eram postas e aquela pedra que vai ao meio, chamada pedra angular, ela então travava todas as outras pedras, formando um arco. Tanto é que até hoje são arcos milenares que estão de pé, se sustentam até os dias de hoje. Assim é o Senhor Jesus.
Ele é essa pedra angular, por isso que ele está falando dela. No 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Comentário: quem poderá deter a obra feita sobre a direção do Espírito Santo? O Altíssimo garante a Zorobabel que as mesmas mãos que lançaram os fundamentos do templo irão inaugurá-lo ao som de aclamações. Seguindo para o 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorre toda a terra. Respondi mais, dizendo: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe, outra vez disse que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quando há um casamento entre você e Deus, Deus e você, então Deus, através do Filho, ele une você ao Pai. E o Pai envia o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E nós somos então cheios dele, passamos a ser um com Deus. É o casamento, que tem que haver com todos aqueles que são cristãos. Agora, Zacarias capítulo 5. E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido no outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com suas pedras. O comentário diz: a 6ª visão trata do livro em forma de rolo, com cerca de 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, que voava. A visão mostra que a restauração do seu povo envolverá zelo e justiça. Isto é, enquanto os fiéis receberam o seu cuidado, os ladrões, os mentirosos e todos os injustos sofrerão as consequências dos seus atos, pois não ficarão impunes. Por isso que toda atitude tem uma consequência. O Senhor Jesus falou: julgai, sereis julgados. Dai, ser-vos-á dado. Medi, sereis medidos. Então, nós temos que ter essa consciência que o que eu estou plantando hoje, eu vou colher amanhã. No 5, e saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é uma efa que sai. Disse ainda: este é um aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E ele me disse: para lhes edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Comentário: a 7ª visão, a mulher assentada no meio do efa, ou cesto de medir, representa todo o pecado de Israel. Presa por uma tampa de chumbo selada, a mulher é levada para a Babilônia, que simboliza o mundo perverso, totalmente dominado pelo diabo. A Babilônia dos dias de hoje nada mais é que o mundo, da onde Deus também nos resgatou. E lembra que nós também falamos muito sobre
Egito, que o mundo representa o Egito. Babilônia representa as sugestões ou as fontes secas desse mundo, né? Zacarias capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos velhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás dele, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. O comentário diz: o efeito cumulativo dessa 8ª e última visão é que Deus julgará as nações rebeldes por seus pecados. Na primeira visão, os cavaleiros saíram da presença de Deus. Aqui os carros são emissários do seu juízo. Ao efetuarem o juízo, os seres celestiais cumprem a justiça e cessam a ira do Altíssimo. No 9. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, a Eldai, a Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. O comentário: a coroação de Josué com vários diademas entrelaçados tipifica a coroação do Messias. Chama atenção a edificação do templo pelo renovo, isto é, pelo Senhor Jesus. Esse é o prenúncio dos futuros nascidos do Espírito Santo, que hoje em dia são a glória do templo edificado pelo próprio Senhor Jesus. Após os juízos do período da grande tribulação, o Senhor Jesus retornará como rei e sacerdote, edificará o templo milenar, de onde reinará e trará paz para todas as nações. Então, aquilo que os judeus desprezaram, hoje é a nossa salvação, é o Senhor Jesus. Olha que há tantas evidências da vinda do Senhor Jesus nos livros, né, que nós estamos lendo dos profetas, que eles têm isso também na Torá deles. Mas, infelizmente, eles desprezaram todos os sinais e continuam descrendo naquele que veio para salvar o mundo. Eles têm a mesma oportunidade que nós de nos salvarmos. 14. E estas coroas serão para Helen, e para Tobias, e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. O Senhor Jesus dizia que as palavras dele não podiam entrar nos fariseus, nos escribas, porque eles tinham o coração deles endurecido, quer dizer, o orgulho, a prepotência, a arrogância, o egocentrismo, fazia com que a palavra do nosso Deus não entrasse. Jesus até falou de uma parábola, né? Uma caiu entre os espinhos, a outra entre as pedras, mas uma palavra caiu na boa terra. Então, nós temos que buscar ser essa boa terra para quando a palavra entrar em nós, ela venha produzir fruto. Zacarias capítulo 7, o bispo começa com um comentário. A lei mosaica exigia dos judeus um dia de jejum anual por causa do dia da expiação. Eles, porém,
acrescentaram outro jejum ao calendário religioso como lembrança da destruição do templo. Com a construção da casa de Deus em andamento, eles questionaram se deveriam continuar observando o jejum pelo templo. O Altíssimo responde que o povo estava mais preocupado com formalidades religiosas do que lhe agradar. O jejum agradável ao Senhor consiste em atos de justiça, misericórdia e fé. Posteriormente, o Senhor Jesus ensinou a respeito disso aos discípulos em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o comim, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Concluindo o comentário, afinal, de que adianta orações, louvores, jejuns e a prática da tradição religiosa se a vida está em pecado? A injustiça está cheia de egoísmo, não há misericórdia. E é independente de Deus, não há fé. Então, quer dizer, o que mais me chamou a atenção aqui foi o que o bispo falou, né? Ele fala que o povo andava preocupado com as formalidades religiosas do que lhe agradar. Quer dizer, aparentemente, as atitudes religiosas eram para agradar a Deus, mas não agradavam porque eles apenas faziam como forma de desencargo de consciência. É como a pessoa que, por exemplo, ela vai à igreja, mas não porque ela deseja buscar Deus, mas por um desencargo de consciência para que ela fique bem com ela própria, falando, não, eu fui. Mas ela não, de fato, ela não está ali adorando a Deus, né? Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Serezera, Reguem, Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo, chorarei eu no 5º mês fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Olha que palavra, né? Quer dizer, eles fizeram, mas será que foi mesmo para Deus? Uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos quando nós fazemos as coisas para Deus. Quando ofertamos, dizimamos, oramos, evangelizamos, limpamos a igreja, jejuamos, estamos orando. 6. Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a sua campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. O Senhor Jesus falou que aquelas pessoas se aproximavam deles, com os lábios adoravam, mas os seus corações estavam longe da presença de Deus. Nós temos que examinar a nós mesmos e olhar para aquilo que estamos fazendo. Será que está agradando a Deus ou não? Bom, eu vou parando por aqui, nós vamos dar continuidade a esse livro de
Zacarias é um livro muito forte, né? E fala muito a respeito dos dias de hoje. Espero estar te ajudando, tá bom? Partilhe esse vídeo, coloque os comentários o que você gostaria de partilhar conosco e, claro, vamos firme na rocha e dê o seu gosto, não esqueça.